Olha que lindo esse tema, gente. Faz parte da vida dos odontopediatras aprender a abrir mão de algumas coisas para abraçar outras. Eu acho que esse tema ele é tão pertinente que ele não entra só para a pessoa que é dentista. É um tema para a vida, né? Porque a gente precisa realmente aprender a abrir mão de muitas coisas para abraçar outras. Porque muitas vezes na nossa vida a gente não consegue ter tudo que a gente quer. E às vezes nem faz bem mesmo a gente ter tudo o que a gente quer. Então eu queria fazer uma introdução, lendo para vocês a definição dessa expressão, que é muito mais profunda do que a gente pensa, que é o sinônimo de abrir mão. Já pararam para pensar o que significa abrir mão? Desistir de alguma coisa, né? Eu posso desistir de alguma coisa, eu posso ceder, abandonar, deixar, desinteressar-me de alguma coisa. Tudo isso vai fazer com que eu possa abrir mão, dispensar. Quando a gente dispensa alguma coisa, normalmente a gente está priorizando outras coisas. E nós, como profissionais, durante toda a nossa dinamicidade da nossa carreira, a gente vai ter momentos que nós vamos ter que priorizar e dispensar algumas coisas, abrir mão das coisas. Ceder também é uma palavra muito importante, que a gente sempre vive esse momento na vida de ceder, porque às vezes a gente não consegue realmente ter tudo como a gente quer. Então a gente precisa abrir mão. E nessa palavra ceder, a gente encaixa também o abrir mão. A outra é desinteressar. Desinteressar também me faz abrir mão. Eu não quero mais aquilo, então eu vou abrir mão para abraçar outra coisa. E desistir. Desistir é quando a gente realmente entende que esse não é um caminho melhor para mim. Então, quando eu desisto, eu creio que esse caminho que eu estou trilhando, ele não é o melhor. Então, eu vou o quê? Abrir mão daquilo que eu achava que era bom para abraçar outra coisa. E largar também de vez. Vou largar uma coisa para pegar outra. Né? A gente tem muitas essas expressões utilizadas. A gente não consegue segurar duas coisas ao mesmo tempo. Então, é preciso largar uma para abraçar outra coisa. E uma definição que eu acho linda, que eu acho que é o que mais norteia a minha vida, de abrir mão, é a palavra renunciar. Eu amo essa palavra, é a palavra que eu mais me identifico quando eu escolhi esse tema para vocês, é que todo odontopediatra precisa realmente aprender a abrir mão, a renunciar. Por quê? Eu aprendi com um padre muito amigo meu, que teve assim uma influência muito grande no meu crescimento espiritual como pessoa. Ele fez uma definição sobre renúncia muito bonita, em que ele fala que o que qualifica as nossas escolhas são as nossas renúncias. Olha que lindo isso, gente, para a vida. O que qualifica as nossas escolhas são as nossas renúncias. Eu nunca mais vou esquecer essa frase que foi falada para mim no momento da minha vida onde eu tive que fazer muitas escolhas na minha carreira. E quando eu ouvi essa frase desse padre, ela entronizou no meu coração e eu utilizo essa frase para tudo que eu tenho que escolher. Porque quando a gente tem que escolher alguma coisa, a gente normalmente tem que renunciar a outras coisas. Então, as renúncias vão qualificar o que eu escolho. Isso é muito bonito. E isso a gente vive desde quando a gente tem o início das rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Porque quando a gente é pequeno, os pais escolhem tudo para nós. Eu brinco muito aqui, olha, nas minhas consultas, eu estou vendo até que tem uma médica maravilhosa me assistindo aí. Um beijão para você, Érica, linda. E eu falo muito com os pais que todas as escolhas da criança que está ali para ser cuidada por mim são feitas por vocês, papai. Mas a consequência é na criança. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com as escolhas que a gente faz, principalmente para os outros, numa fase onde a gente não tem ainda as rédeas da nossa vida. Mas quando a gente tem as rédeas da nossa vida, as escolhas são feitas por nós mesmos. Então, a gente tem que sempre pensar que quando eu escolho alguma coisa, eu estou realmente renunciando a várias outras coisas. E aí, quando o dentista ele passa no vestibular, ele já tem que o quê? Fazer algumas renúncias. Quando eu escolhi fazer o meu primeiro vestibular,
eu já contei essa história para vocês, e repito para quem está me escutando, eu não queria fazer odontologia, eu escolhi fazer biologia. Então, eu estava renunciando a várias outras profissões. Então, isso estava qualificando aquilo que eu estava escolhendo. Mesmo que naquele momento não era a escolha certa que eu estava fazendo. Eu, tia Bela, na minha vida. Porque realmente eu não me formei em biologia. Eu fiz até o 7º período, mas eu larguei, né? Eu passei na federal, cursei até quase formar, e de repente eu percebi o quê? Que as minhas renúncias, elas estavam maiores do que a minha escolha que eu tinha feito. Então, eu tive que voltar atrás, abrir mão de muitas coisas e começar um novo caminho. Então, essas renúncias, a gente deixar as coisas, a gente passa muito por isso quando a gente escolhe a nossa profissão. A gente gostaria até de ter mais profissões, mas a vida é um pouco apertada e a gente não consegue. E aí, quando a gente faz o vestibular para odontologia, a gente deixa de escolher outro vestibular. Então, a gente, naquele momento, a gente tem que qualificar a nossa escolha e ter foco naquilo que a gente escolheu. E, por exemplo, na faculdade, eu falo que é um momento onde a gente tem que abrir mão de muitas coisas, gente. E isso vai crescendo na nossa vida. E quando a gente se especializa, mais ainda, porque o fato de se especializar é o fato de eu também me enfronhar naquilo que eu estou fazendo um filtro do que eu mais gosto. Então, a gente acaba abrindo também mão de coisas que a gente gosta, nem tanto, a gente gosta, mas não é tanto. Mas a gente gosta. Mas eu preciso priorizar aquilo que realmente eu quero trabalhar, que foi a minha escolha, que foi com criança. E na escola, a gente também abre mão do tempo, porque a gente está na faculdade, a gente tem que estudar, a gente deixa de, às vezes, sair com os amigos, a gente deixa de encontrar com a família da gente, a gente abre mão, muitas vezes, para pagar a faculdade, de viajar, de também gastar dinheiro saindo. Tudo isso vai qualificar o que eu escolhi. Isso é o tempo todo na faculdade. Quantas vezes a gente deixa na faculdade de fazer uma viagem porque a gente tem uma prova? Então, na dinamicidade da vida, o abrir mão, ele está incluído em todos os passos da nossa vida. Isso é uma coisa que nós, como profissionais, precisamos entender, que a gente precisa aprender a abrir mão, principalmente das coisas que a gente vê que não vai fazer parte do nosso caminho, para a gente poder priorizar o que eu escolhi e enfronhar nas minhas escolhas de um modo total, com muita entrega, né? Eu falo que com muita presença da gente mesmo, para a gente alcançar o objetivo que a gente quer na nossa vida. E a convivência em família também na faculdade diminui muito, principalmente para aqueles que estudam fora. E outros cursos, às vezes a gente deixa de fazer aula de inglês, de academia, porque eu preciso priorizar até mesmo o pagamento da faculdade. Então, é uma escolha que a gente faz. Eu vou fazer a faculdade, eu vou renunciar a tantas outras coisas. E na pós-graduação, para você que é dentista, que está me escutando aí, quando a gente faz uma escolha de pós-graduação, a gente renuncia a outra pós-graduação, pelo menos momentaneamente. Eu sei que muitas pessoas, muitos colegas, fazem mais de uma pós-graduação, né? Às vezes você começa uma pós-graduação, você termina, e você realmente quer abrir um leque para aprender uma outra coisa. Eu vejo muito isso, principalmente de profissionais que trabalham no interior, onde existem poucos profissionais especializados, e esse profissional, ele entende como se fosse uma oportunidade de abrir um leque de atendimento especializado, ele ter 2 pós-graduações. Isso é maravilhoso, mas de qualquer jeito ele também está abrindo a mão de outras especializações. E eu até falo que eu tenho uma grande amiga que ela fez pós-graduação em odontopediatria e também fez pós-graduação em endodontia, que é canal. E eu vejo o quanto isso foi bom para ela no atendimento de criança, porque ela tem uma grande facilidade para poder desenvolver o atendimento na parte de endodontia de criança, por já ter também uma especialidade em endodontia de um modo geral. E isso é muito importante, né? E a gente, às vezes, quando sai da faculdade, na vida de formado, a gente tem uma expectativa de quando a gente forma muito diferente da realidade. Eu gosto muito de usar essa palavra, expectativa versus realidade. Aquele sonho quando a gente entra na faculdade, que a gente estuda, a gente fica doido para chegar lá no 10º período. Quando eu fiz, eram 8 períodos. Hoje já são 10 períodos de odontologia.
Então, a gente fica sonhando para chegar no 9º, no 10º, e a gente vislumbra uma expectativa de algo que a gente vai viver, que muitas vezes não é a realidade de quando eu saio da faculdade. E esse é um momento que você, como profissional, precisa aprender a abrir mão de algumas coisas para abraçar novas coisas. Porque o profissional que não aprende esse olhar, ele acaba se frustrando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo de uma colega que formou comigo na faculdade, que a gente conversava muito e tudo, e ela falava, não, quando eu formar, eu já vou sair, eu vou me especializar, eu tenho certeza que eu vou fazer odontopediatria, eu vou encher meu consultório, eu vou ter muito paciente logo, e assim, é claro que cada pessoa tem o seu jeito, e aí, uma expectativa que é de um, não é a sua expectativa, mas eu enxergava essa expectativa dela muito grande, assim, e muito afoita para alcançar um objetivo num prazo muito curto, porque toda profissão, às vezes, exige da gente também um pouco de caminhar para a gente até amadurecer se as escolhas que eu estou fazendo para a minha pós-graduação, elas estão corretas. Eu falo com algumas pessoas que me perguntam, às vezes, pelo Instagram, pelo direct, ou colegas de trabalho mesmo, que é muito importante no primeiro ano que a gente forma, a gente trabalhar um pouquinho dentro das especialidades que a gente aprendeu na faculdade, porque dentro dessas especialidades eu vou aprimorar aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que me dá mais prazer em fazer. Eu brinco, gente, porque algumas pessoas, eu morro de rir, que falam assim comigo, Tia Bela, eu vou fazer odontopediatria porque eu quero bombar, eu quero ter o consultório cheio, que eu vejo que você tem, eu vejo seus stories, eu vejo seu Instagram, é um paciente atrás do outro, e eu quero realmente ter isso. E eu falo muito, olha, a primeira coisa que você tem que fazer para poder realmente fazer essa escolha é ver se você tem uma aptidão para atender criança, porque não é fácil. As escolhas para que a pessoa, o dentista, ele opte pela odontopediatria, ela não pode ser somente pelo lado financeiro. Ela tem que ser primeiro pelo lado da sua aptidão, porque atender criança exige muito de nós uma coisa que é muito interna e que tem que ser gratuita, que é paciência, que é respeito com as crianças, que é realmente o que eu já trabalhei muito com vocês aqui, que é a resiliência, porque eu falo muito isso no meu programa de Encantamento Tia Bela, e uso isso muito no protocolo Encantamento Tia Bela. As consultas que a gente realiza, todos os dias eu recebo crianças diferentes, famílias diferentes, momentos daquela família diferente, de uma vez que ela veio há 6 meses atrás com os pais. Hoje mesmo eu recebi uma criança aqui no consultório, que veio com 4 anos, já trazendo a irmãzinha, a que agora está com 1 ano. Né, com a pandemia, acabou que deu 1 ano que ele já tinha voltado, não veio com 6 meses, mas aí veio uma família nova. Então, numa primeira consulta, onde ele era o centro da consulta, hoje ele já não foi. Então, assim, as famílias, elas vêm de modo diferente, e eu preciso ter um olhar diferenciado para essa família que chega, e eu preciso ser resiliente para que eu consiga conquistar essa criança que já não é mais o centro, e que no momento expressa para mim realmente esse incômodo de já ter outra, a Tia Bela já não é só dele e tudo. Então, isso é um fator primordial quando você faz a sua escolha pela odontopediatria, não só pelo lado financeiro. Então, a gente, às vezes, abre mão de uma escolha porque a gente vê que não tem aptidão. E saber escolher é muito importante na vida. E aí, quando a pessoa sai da faculdade com essa expectativa muito maior do que a realidade que ela encontra, o que acontece com ela? Ela não está preparada para abrir mão de nada. E isso é muito triste quando a gente não está preparado, porque a gente acaba se frustrando. Eu conheço profissionais que abandonaram até mesmo a odontologia, porque não tiveram paciência, crescimento como pessoa, maturidade para compreender que as coisas muitas vezes não são alcançadas tão rápido. É claro que o meu objetivo no programa Encantamento Tia Bela, o desenvolvimento do protocolo Tia Bela, foi o quê? Facilitar a você que está me escutando, aprendendo esses passos todos que eu uso no meu consultório no dia a dia, que vão encurtar o seu caminho, que eu levei mais tempo. Mas eu sei também que existe um mínimo de tempo para que a gente possa realmente
alavancar o nosso consultório, porque a gente tem que construir coisas que muitas vezes são individuais. Eu não consigo te entregar tudo para você pronto. Eu vou facilitar o seu caminho, mas as pernas serão as suas, as mãos serão as suas, o olhar será o seu, o desenvolvimento realmente dessa habilidade de captar aquilo que me facilitou e colocar no seu dia a dia é uma habilidade que você vai ter que correr atrás. Eu vou estar apenas facilitando, mas é claro que essa facilitação que eu estou te dando nas dicas que eu coloco aqui, né, nos vídeos que eu gravo, quem tem me assistido, que eu tenho recebido muito feedback de detalhes que eu coloco, eu fico muito feliz com isso, porque eu não recebi. Isso foram coisas que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada profissional. Hoje eu tenho 28 anos de formada, eu não sou a Tia Bela quando eu formei, eu não sou a mesma Tia Bela de 10 anos atrás, de 15, de 20, né? Então, tem uma estrada cheia de erros, de acertos, que a gente está aqui para poder facilitar vocês e ajudar a compreender que precisa realmente aprender a abrir mão de algumas coisas para abraçar outras coisas. E aí, aprender a renunciar, mesmo que temporariamente, mas correr atrás de outras possibilidades e abraçá-las, é o grande ensinamento desse vídeo. Porque às vezes você pode pensar assim, mas eu não quero abrir mão de nada, eu quero só pegar. Mas não adianta. Se a gente não abrir mão, a gente não consegue fazer algumas coisas bem feitas. E abrir mão não significa paralisar. Porque todo profissional que pensa em ter uma carreira de sucesso, ele tem que pensar que ele tem que caminhar. Mesmo que seja um passo hoje, 2 amanhã, 3, mas é contínuo o caminhar ascendente que a gente precisa. E as minhas renúncias têm que qualificar as minhas escolhas. Nunca esquecer dessa frase, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um profissional que formou em odontologia, não pude me especializar. Ainda não tenho condições financeiras, Tia Bela, de fazer odontopediatria, mas eu morro de vontade de ser odontopediatra, eu assisto seus vídeos e eu quero me especializar logo, mas eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer, Tia Bela? Vou desistir? Não, você não vai desistir. Você vai abrir mão momentaneamente nesse momento, você vai trabalhar, você vai ralar, vai tentar fazer uma poupança. Então, eu abro mão agora, mas eu vou abraçar outra coisa. O que eu vou abraçar? O trabalho. Então, eu vou ralar, eu vou guardar dinheiro para o momento de entrar na pós-graduação e eu vou abraçar o que nesse momento? Uma meta, um objetivo, com foco, com determinação. Como eu já falei muito para vocês, escrevam no papel aquilo como você está hoje, aonde você quer chegar. Isso foi primordial para que eu alcançasse o patamar hoje que eu tenho, como uma profissional reconhecida na minha cidade, reconhecida pelos pais, que gerou uma confiança muito grande. Eu tenho uma clientela realmente muito especial, que confia no meu trabalho, e isso foi construído, nada caiu de bandeja. Então, eu escrevi muito ao longo desses anos aonde eu queria chegar, e é o que eu falo para vocês, a gente precisa ter foco, a gente precisa escrever no papel, para que a gente possa, de algum modo também, se cobrar para ver em que ponto que eu estou da estratégia interna que eu montei para que eu alcançasse o sucesso. Isso é fundamental, gente. Ninguém pode viver na carreira flutuando e deixando o barco ir. Tipo a música, deixa a vida me levar. Não pode ser assim. Deixa a vida me levar, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que remar, eu tenho que ralar, eu tenho que buscar. Aí a vida vai te levar, mas o seu braço vai estar trabalhando o tempo inteiro. Então a gente tem que abraçar uma meta e um objetivo. E não viver falando da renúncia, do que eu não tenho ainda. A gente tem que viver falando daquilo que eu estou buscando. Outro exemplo, eu não tenho as condições ideais para atender criança. Tia Bela, morro de vontade de atender criança no consultório, mas eu não tenho um consultório bonito igual o seu, cheio de coisas alegres atrás, uma clínica grande, com tanta estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, no momento, traçar um planejamento para cada dia eu adquirir coisas que vão melhorar o meu atendimento e vão qualificar a minha escolha. Então, no momento, eu estou renunciando a não comprar tudo, porque eu não tenho condições financeiras de pagar, mas eu vou fazer um planejamento para que eu possa adquirir as coisas que vão fazer com que eu possa ter um atendimento de acordo com a qualidade que eu desejo.
Então, você está abrindo mão no momento, mas você está traçando um planejamento. E isso é fundamental e foi fundamental para mim. Eu não consegui montar as clínicas Odonto Kids and Family da noite para o dia, né? Eu sei que foi assim, eu falo que o que eu bolei de planejamento da minha clínica foi algo assim que para algumas pessoas pode parecer que foi muito rápido, mas foi uma construção realmente da minha história, da minha vida, para eu chegar onde eu cheguei, para eu construir realmente, igual as famílias que visitam a minha clínica falam, Tia Bela, a gente ama estar aqui, porque o ambiente é bom, a estrutura é ótima, o acolhimento, a receptividade, a preparação que vocês têm para tudo, pensando em cada detalhe que a gente sente aqui dentro, é maravilhoso isso que você criou. E naquele momento a pessoa acha que foi, tipo assim, muito rápido. Mas não, isso foi uma construção de tudo que eu imaginei que eu gostaria de ser. E essa é a chave que eu deixo para você como legado, para você sempre pensar nisso. Por isso que você tem que colocar no seu coração. Em cada momento vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas para abraçar outras coisas. E a gente precisa, uma coisa que é muito importante, é não desistir do nosso objetivo. Isso é fundamental, nunca desistir do seu objetivo. Porque se a gente desiste por preguiça, às vezes por desânimo, por achar que não tem capacidade, às vezes porque não quer abrir mão de nada, a gente acaba se frustrando. Porque aquilo que é maior no meu coração, do meu desejo, de vontade de ser, né, quem eu preciso ser, isso vai nortear a sua vida. E se eu desisto, eu perco, é como se eu perdesse realmente o rumo do meu barco. Aí a vida vai levar mesmo. O barco vai para outro lugar que você, às vezes, nem queria estar. Então, pensa nisso com carinho. Pensa nisso no coração. Reflita nisso que eu estou te colocando, para que você possa realmente se tornar um profissional diferenciado. Então, a gente precisa saber a diferença entre abrir mão de algo que, no momento, não é o melhor, não é alcançável, mas com o olhar na construção de outro objetivo ou o mesmo a longo prazo. Olha que lindo, gente, isso. Eu escrevi isso do coração, porque senão, se a gente não aprende essa diferença de abrir mão, então não estou desistindo. Eu estou abrindo mão, às vezes, no momento de uma coisa que eu quero, para que eu possa estruturar aquilo que eu estou querendo de uma boa forma, para que eu consiga realmente, lá na frente, construir como eu sempre sonhei. Para mim, as coisas também nunca foram fáceis. Eu lembro que quando eu formei na faculdade, eu trabalhava em condições, nunca assim, né? Quem me vê trabalhando assim, logo que eu me formei, eu tinha uma condição de trabalho comum, como todo mundo que sai da faculdade tem também, gente, uma condição mais simples, a gente muitas vezes trabalha em clínicas, às vezes mais simples, mas às vezes com até menos material disponível, a gente trabalha em lugares que às vezes a gente não tem nenhuma secretária que possa nos auxiliar, e a gente sabe o quanto que para atender criança é fundamental que a gente tenha uma estrutura, mas não é da noite para o dia que você vai conseguir ter, igual eu tenho hoje, às vezes eu preciso aqui de 3 secretárias para me ajudar a atender um bebê. Hoje eu atendi uma família muito bacana, e o menino não me dá nenhum trabalho. Ele já vem no meu consultório desde bebezinho, desde 1 ano e 8 meses. Como eu sempre gosto de falar para vocês, o nicho odontologia de bebês, ele está crescendo cada vez mais, porque os pais estão sedentos de informação, os pais sabem da responsabilidade de trazer o bebê no dentista desde cedo. Então, ele veio desde cedinho comigo. E ele tinha o quê? Uma postura diferente da irmãzinha que veio hoje, que veio também com 1 ano e 6, até mais novinha, 2 meses do que quando ele tinha vindo. E aí a gente fez a consulta e ele já está com 4 anos, não chorou nada, deu tudo certo, estava morrendo de saudade e queria chegar na recepção, lá veio correndo para abraçar a Tia Bela, e na mesma hora a gente tem que fugir um pouquinho por causa da pandemia, vai para trás, porque não pode abraçar, enfim, mas isso vai passar. E a mãe já foi me falando aqui, olha, Tia Bela, ela eu acho que vai ser um pouco mais bravinha. E realmente a consulta foi bem diferente com ela. E o bonito é assim, a gente compreender que essa construção que eu fiz do meu atendimento, que hoje eu tenho, graças a Deus,
uma estrutura que me permite chamar 3 ajudantes para me ajudar no atendimento dessa bebê que tem um comportamento completamente diferente do irmão, eu não tinha isso quando eu formei, gente. Eu tinha que me virar, segurar com o braço ali, a mãe segurar o outro ali, o pai ajudar, ao mesmo tempo eu deixo a mãe e vou manipular ali o material para colocar na boca da criança. Nossa, é cada perrengue que eu já passei quando eu formei, que eu tenho certeza que você que está me escutando também já passou no seu tempo de recém-formado. Porque a maioria das clínicas não disponibiliza secretárias para a gente o tempo todo. E isso na odontopediatria é uma coisa que é primordial, mas momentaneamente, até que você possa construir do jeito que você quer, fazer um planejamento, sonhar, você precisa abrir mão dessa facilidade e aí, por um tempo, e dar seu jeitinho para a longo prazo você poder ter o atendimento que você quer, mas pensando sempre no seu objetivo. Outra coisa que eu falo muito, por exemplo, quando eu formei, eu não tinha, como eu ensino muito no protocolo, nesse protocolo que eu criei de encantamento Tia Bela, que eu trabalho muito com brinquedoteca, porque eu gosto muito, gente, que as crianças elas venham ao consultório. Assim, o meu objetivo primordial, e eu já falei isso para vocês aqui, é que as crianças, elas vêm aqui no consultório e elas chegam a primeira vez, elas vão se encantando pelo lugar, pelo clima, porque a gente monta uma banda, a gente canta primeiro, e isso tudo, gente, no meio disso tudo, eu cuido do dente. Então, isso é maravilhoso, porque as crianças, elas gostam de cuidar do dentinho, porque eu cheguei na cadeira, não trazendo a criança, abriu a porta do elevador, entrou na clínica, sentou na cadeira, olhou se tem alguma lesão de cárie, olhou como é que está a mordida e vai embora. Não, tudo é feito de um jeito muito diferente. Então, isso que eu consegui hoje, eu não tinha quando eu formei. Quando eu formei, as clínicas que eu sempre trabalhei não tinha brinquedoteca, não tinha nada. Então, assim, naquele momento, não adiantava nem eu sonhar com o que eu tenho hoje, eu tinha que abrir mão. Eu precisava trabalhar, eu precisava pagar as minhas contas. Então, eu tinha que trabalhar com a condição que eu tinha naquele momento. Né? Mas eu não poderia desistir, mas eu tinha foco, eu tinha planejamento, né? Eu queria estruturar o meu consultório, a minha clínica, o meu reconhecimento, o meu sucesso profissional, que não tem nenhum problema a gente querer ter sucesso profissional, né? Porque o sucesso profissional, ele está envolvido muito com você trabalhar bem, né? Não é por uma questão, nossa, a pessoa emitida fala que ela tem sucesso, não é com esse olhar. Sucesso profissional que eu quero dizer aqui é o sucesso que eu sei que eu trabalho da melhor maneira que eu posso, que eu faço o meu melhor com aquela pessoa que me procura, que eu cuido com todo respeito e que eu tento fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Isso é sucesso para mim. Eu deitar no meu travesseiro, eu saber que eu fui resiliente, que eu tentei atender uma família, que a criança chora, que eu consegui abrir o coração de pais que às vezes têm receio de eu carregar o bebê para poder tratar, que eu consegui fazer um procedimento de cirurgia numa criança que morre de medo, que eu tive paciência de trazer essa criança primeiro para uma consulta de conversa, que os pais enxergam o carinho que eu tenho com essa criança, e aí eles falam, não, Tia Bela, ele vai voltar e nós vamos fazer, mesmo que ele chore um pouquinho. Isso é sucesso para mim. Isso eu falo que assim, eu vou passar dessa vida aqui deixando esse legado, que eu trabalhei com todo o meu empenho. Eu gosto muito dessa palavra, empenho, porque o empenho diz da minha pessoa, né? Eu brinco muito sobre empenho com os pais, porque eu falo assim, eu tenho até uma tela no meu PowerPoint, que no protocolo de Tia Bela eu uso muito, que eu falo com os pais, e eles adoram, porque eles veem a tela do PowerPoint, e lá está escrito assim, eu falo, mamãe, lê esse PowerPoint, lá está escrito assim, qual o seu empenho em passar o fio dental na sua criança? Excelente, passo todos os dias, mesmo sendo difícil. É bom, passo 3 vezes por semana. É ruim, passo 1 vez por semana. Ou então, não passo nenhuma vez, tá péssimo. E aí a mãe já logo fala, nossa, o meu tá péssimo. E essa frase, gente, diz do empenho. Ela não diz se a criança deixa passar. Então, o empenho é se eu realmente pego a criança,
deito a criança e tento passar o fio dental nessa criança. Isso é que é empenho. E o empenho, eu amo essa palavra porque ela fala muito para a nossa vida. Qual o empenho que a gente está tendo também para a gente construir uma carreira sólida na nossa vida? Precisa ter um empenho, eu preciso sair de mim, eu preciso dar um pouco a mais, às vezes, do que eu estou dando. Então, o empenho é uma palavra que eu amo na minha vida. E aí, gente, dentista que não sabe abrir mão, que não sabe deixar de ver outras propostas, ele vai se frustrar porque ele não abre mão, ou ele vai abandonar de vez a profissão porque não tem resiliência, como eu falei, diante das dificuldades, né? E o programa Encantamento Tia Bela, para que eu tenha criado realmente tudo isso que vocês veem aqui. Teve renúncia, eu escrevi algumas coisas para vocês. Teve renúncia com a minha família, né, com meu esposo, com meus filhos. Eu tive muitas renúncias que qualificaram a minha escolha de construir esse projeto, porque eu queria, mas com muita compreensão da minha família, dos meus filhos. Teve também estudo de possibilidades, teve tempo também de testes. Eu não cheguei aqui do nada. Teve coragem em mudar e sair da zona de conforto. Coragem de mudar e sair da zona de conforto. Não se esqueçam disso. Ninguém sai do lugar para alcançar um patamar mais alto se não tiver coragem de sair da zona do conforto. Isso tem tudo a ver com abrir mão para abraçar outras coisas. E teve a percepção também de abraçar outro caminho. Acabei de falar isso aí também, né? Então, você que é dentista, odontopediatra, você precisa observar qual o caminho que você está trilhando, que ponto da sua história profissional você está. Escreva no papel, coloque, faça as suas escolhas. Escreva também tudo que você tem que renunciar para melhorar a sua carreira profissional, porque isso é muito importante. Trace novos caminhos, abrace um novo objetivo. Se o seu objetivo hoje ele não está te fortalecendo realmente a crescer profissionalmente, tenha foco, planejamento, coragem e esforço. Eu não cheguei aonde eu cheguei de graça. Quem me conhece, assina embaixo sobre tudo isso que eu falei aqui das minhas renúncias. Mas como esse padre, grande amigo meu, disse, né, o que qualifica as minhas escolhas são as minhas renúncias. Essa é a grande mensagem que eu deixo para você que está me assistindo aqui agora. É lindo isso, grava no seu coração. O que qualifica a sua escolha são as suas renúncias. É tudo que você deixa para trás. E eu queria deixar agora para você um para casa, para você colocar no papel em que situação profissional você estava há 2 anos atrás. E também onde você está hoje. Faça uma análise da sua vida profissional e veja se nesses 2 anos você está paralisado ou se você caminhou profissionalmente. E isso você vai escrever e vai trabalhar dentro da sua mente exatamente tudo aquilo que você precisa deixar, renunciar, deixar de lado para que você possa abraçar um novo caminho. Ou talvez você vai olhar e vai ver que você cresceu e você vai enxergar quantas coisas você teve realmente que largar para você estar aonde você está agora. Conte sempre comigo. Esse programa Encantamento Tia Bela foi feito para te ajudar. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal no YouTube. Não deixe de seguir a gente lá, viu? E eu estou aqui para te ajudar a tornar o seu consultório cada dia mais sólido. Um grande beijo da Tia Bela e até o próximo vídeo.